A gente passou aqui um trecho inicial desse absurdo do Carlos Jordi chamar o ministro Haddad de moleque, com o dedo em riste. O Haddad, que estava apenas então somente colocando uma questão que é rotineira na Câmara dos Deputados, o deputado Nicolas Ferreira, ele fala os absurdos dele e foge, e sempre faz isso, ele faz e foge. E aí depois desse absurdo todo, o deputado Rogério Correia teve que encerrar. Então, antes da gente começar a conversar, Adriano, eu vou só colocar a fala do Rogério Correia, e aí nós vamos começar, eu e tu, a analisar junto essa baderna toda e o que a gente pode falar sobre isso. Vamos aqui ao vídeo que está compilado na rede do deputado Rogério Correia, e quero pedir para a nossa comunidade ir contribuindo com o Diário do Centro do Mundo enquanto a gente faz isso. Aqui neste momento a gente está vendo os deputados da extrema-direita, a gente pode ver ali o Bilinski, pode ver o Marco Feliciano, como se fossem crianças de quinto ano, de quinta série, batendo na mesa e chamando o ministro de fujão, porque o ministro foi embora quando o deputado Rogério Correia encerrou a sessão. Isso aqui não é nível de deputado federal. Isso não é nível, isso aqui é coisa... Eu estou falando como professor que sou, isso aqui é coisa de fundo de sala de aula de quinta série. Fundo de sala de aula de quinta série. Vamos ver todo o vídeo. O Haddad respondeu o essencial que nós queríamos, que realmente o governo, e ele confirmou, vai editar a medida provisória. É uma medida provisória que vai apertar o que o ministro chamou daqueles que estão na cobertura. Não é possível os da cobertura não pagarem, como dizia o Raul Seixas, né? Não vão pagar nada, isso não existe, e deixar os do andar de baixo pagando a conta. Eu citei, inclusive, o exemplo dos garis. Né? Um gari corre 40 km por dia, o gari recolhe 7 toneladas de lixo. Um gari, ontem eles estavam pedindo 2 salários mínimos. É muito pouco que eles pedem para o serviço que fazem. Enquanto isso, os grandes bilionários e milionários do país, para dizer a verdade, 5% dos mais ricos, eles têm a renda de 95% do resto do povo. É muito injusto. É nesses 5% que nós estamos mexendo. Então, o ministro Haddad colocou isso com muita clareza, deu dados. Agora, aqueles que protegem os ricos, e os bolsonaristas estão no meio disso, e também o PL, eles não gostam de escutar. Como o argumento deles é fraco, é melhor a baderna. Eu já estou acostumado que eu fiz parte da CPMI. O Nicolas, por exemplo, é um baderneiro mor. Então, ele vem exatamente para fazer isso. Só um pouquinho que aqui deu uma interrompida, mas eu vou botar de novo. Tudo. É um baderneiro mor. Então ele vem exatamente para fazer isso. Fala, vai embora, volta, faz bagunça e vai. Então foi isso que acabou dando uma confusão. Como o ministro já tinha explicado tudo, e eles não queriam ouvir mais, ficou já esclarecido. Acho que a reunião foi de bom tamanho, apesar da baderna, né, dos bolsonaristas ao final. E aí, Adriano Diogo, o Nicolas Ferreira, ele foi embora, meu caro, e aí eles são tão mau caráteres, que o Nicolas Ferreira ele foi embora, aí depois que o deputado Rogério Correia, Adriano, encerrou a sessão, porque o ministro foi chamado de moleque pelo Carlos Jordi, aí a extrema-direita organizada pediu para o Nicolas voltar, depois que o ministro vai embora. E aí o Nicolas volta para quê? Para produzir mais um corte, que eu vou colocar aqui, e aí sim vamos conversar. Olha a canalice deste corte, que o Nicolas vai embora, avisam ele que o ministro foi embora, aí ele volta e faz isso daqui. Pessoal, você vai ver 1 milhão de manchetes aí, mas essa aqui é a verdade. Haddad me chamou de fujão, mas a cadeira que está vazia não é a minha. Basicamente, veio me chamar de moleque, atitude de molecagem, falou que eu fugi do debate porque eu não estava aqui. Mas voltei e fiz uma questão de ordem. O presidente da comissão, que era do PT, não deixou eu fazer essa questão de ordem porque eu iria responder o ministro Haddad sobre algumas mentiras que ele tinha falado. Uma delas, por exemplo, que ele falou que eu não posso ter 300 milhões de visualizações na internet, com certeza tive a ajuda de Big Techs, porque não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português. Por causa de fake news de Pix?
com o patrocínio das Big Techs para atingir 300 milhões. Não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? Esse é o nível do cara que quer debater comigo. Agora, eu vou deixar um tweet aí, Haddad, de você, falando sobre você hoje aqui. Forte abraço e obrigado por mais um vídeo aí de milhões. Valeu. Adriano Diogo, o que falar desta gentalha, Adriano? Viário, olha, eu não sou tão pessimista assim, quer dizer, não estou tão pessimista, porque ontem a Lindy, a produtora, até me disse que eu fui convidado hoje para voltar, felizmente, ao seu programa, para comentar o que houve ontem nos depoimentos lá do Supremo. Vamos falar também sobre isso. Vamos falar. Mas eu quero emendar. Por que eu acho que eles estão tão histéricos hoje? Por que eles estão tão desesperados? Porque o chefe deles, o chefe supremo, o chefe militar, o grande articulador, o grande ícone, ele dissolveu como açúcar perante a nação, né? Aquele discurso crispado, fascista, junto com Malafaia, nos caminhões de som, que ele ia enfrentar o Alexandre de Moraes, né? Aí ele chega lá, olha a loucura que foi ontem. Você viu pela televisão o Heleno, no quadro onde aparece o Bolsonaro, o Heleno está lá de papagaio de pirata. Bom, então desfilaram como se a gente tivesse num filme do Costa Gravas, todos aqueles generais e, por último, aquele que está encarcerado no Rio de Janeiro. Mas de toda aquela... E hoje está tendo até um concurso entre os militares brasileiros para dizer quem mentiu mais e quem saiu mal, melhor. Então, se você me permitir, eu acho que a sessão de hoje na Câmara Federal, diante do Haddad, foi uma tentativa de reagir, mostrar que eles estão vivos para a extrema-direita. Porque ontem eles sucumbiram perante a nação. Eu até estava pensando, falei, puxa, o professor Viário me chamou, quero criar uma imagem legal para traduzir o meu sentimento. Na nossa época, quando nós começamos a resistência, né, até antes do ato institucional número 5, tinha um grande número de estudantes secundaristas, como eram chamados. E tiveram alguns que foram presos muito no início e que foram para a televisão e fizeram uma meia-culpa, dizendo, não, eu aderi a essas organizações, bererê, a luta armada, eu me arrependo. E aí fizeram uma delação e caiu gente pra caramba e tal. Ontem, parecia que eles eram um bando de secundaristas que haviam se arrependido e, como militares, como comandantes militares da nação, fizeram como se fosse uma delação premiada. Porque a hora que o Bolsonaro chega para o ministro, faz do Alexandre de Moraes, faz todas aquelas declarações de amor, e ainda fala, será que o senhor não pode sair de vice, caso eu saia candidato a presidente da minha chapa? Né? Eu retiro todas as acusações que eu fiz contra o senhor, de pagamento, não sei o que lá. Aí, de joelhos, fala, me salva, me absolve, permita que eu volte à política,